Fátima. Legal. Ai, sim, legal, legal. Sejam muito bem-vindos todos aqui à nossa mini jornada da cura, esses 3 dias intensos. Estava com saudade, né? Todo mundo com saudade dos encontros. Então, nossos encontros aqui semanais, são 12 encontros, serão 12 encontros na jornada, essa mini jornada 3. A Aparecida chegou, olha só, legal. Agora sim, agora eu já estou de batom vermelho. Aí sim. Serão 3 encontros intensos e hoje vai ser, nós vamos ouvir vocês, mas nós vamos mais ouvir do que falar, não é, Fátima? Isso aí. Eu sou de Segovia, psicoterapeuta, Fátima, todos, já nos conhece, para quem não nos conhece, sou psicoterapeuta, tenho formação em psicologia, sou paciente oncológica, estamos à frente da Jornada da Cura com a minha querida amiga Fátima Holden, também terapeuta, mentora de estilo de vida, também paciente oncológica, olha só. Estamos à frente dessa jornada maravilhosa, jornada da vida, jornada da cura em 12 passos. Os 12 passos imprescindíveis aí para nós atingirmos a cura, que é o que nós mais queremos. Acredito que todas nós aqui, todo mundo quer a cura aqui, né? Com certeza. Nazaré. Ó. Cadê a Nazaré aqui? Seja bem-vindo, seja bem-vindas. Pessoal que está chegando. Olha só, muito bom. Saudade de ver a carinha de vocês aqui. Mas a Gueda tá de tirantinho, nossa. E aqui a gente tudo de acolchoado por cima. Não é? Mas eu levantei um pouquinho. Eu estava na cama, levantei um pouquinho. Nós queremos, hoje nós vamos mais ouvir do que falar. Nós queremos ouvir de vocês um pouco. Né, a respeito que, nesse momento, meninas, cada uma está numa etapa do tratamento. Nós gostaríamos de saber o que está incomodando mais vocês nesse momento, na vida de vocês. A preocupação, ou algum tipo de medo. Olá, Aparecida, seja bem-vinda. Nazaré, quero ver sua carinha depois, Nazaré. Gostaríamos de saber de vocês. Tudo bem? Olá, seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada. É que eu tô de pijama, tô careca. Gravando, né? Vocês viram lá na inscrição que a gente ia gravar para quem não puder comparecer. Mas não tem problema. Depois, quando você falar, a gente não tem problema nenhum. Coloca um casaquinho por cima do pijama e a careca a gente tem orgulho de mostrar, porque é sinal que a gente está enfrentando o tratamento, né? Isso é verdade. Quem é a voluntária? A primeira que vai nos dar a graça da palavra. Gostaríamos de ouvir vocês, o que está acontecendo nesse momento na vida. Vocês vão ter que ser breves, nós temos 1 hora, vamos encerrar às 20h30, então nós vamos controlar o tempo, mas gostaríamos de ouvir aqui o que está pegando, né? O que está mais difícil, qual a situação que está trazendo algum tipo de incômodo. Eu? Posso não. Na verdade, eu estou na fase, né, do tratamento, que é medicamento oral. E nesse momento, eu acho que é o medo, quando a gente vai fazer os exames, né? Então, eu fiz os exames, a gente fica na questão apreensiva, por ver o resultado, graças a Deus, está tudo ok, né? São 6 meses, agora retorno com 6 meses, continuar tomando a medicação, mas, na verdade, é o medo. Essa fase, assim, dos 3 meses, e agora passou para 6. É a questão do medo, né? A gente fica sempre, e por conta,
muitas pessoas, né, que não estão mais presentes, e a gente vai acompanhando no dia a dia, acaba dando medo, é o fator medo. Acho que o que mais me incomoda durante esses 3 anos, na verdade o medo sempre acompanha, né? Por mais que a gente tente, dizer que não tem medo seria impossível. Mas de uma forma, no meu caso, praticamente esses dias agora que eu fiz os exames, aí que levou o resultado, já dá uma tranquilizada, tá tudo ok, mesmo assim, aí já dá uma amenizada e aguardar novembro. Ter o retorno. Continua. Mesmo depois da alta, continua. Isso. Pode outra pessoa. Pronto. Eu faço as palavras de Eda, eu faço a mesma coisa, né? Eu passei por um momento esses dias aí também, fiz os exames, a ultrassom, e aí quando eu fiz a ultrassom, a médica disse que deu um nódulo no peito esquerdo. Aí eu fiquei já triste. Aí ela, não fique triste não, que não é nada grave, não é nada demais pra você ficar assim, não. Tranquilo, você vai mostrar a sua médica, vai fazer acompanhamento. Aí então eu mostrei a minha médica. Quer dizer, na verdade, não é minha médica está de licença, foi outra médica, mas mastologista também. Ela falou, realmente, deu, mas não é nada grave aqui, não está falando nada que é nada. Mas aí eu vou lhe examinar. Me examinou toda, aí ela disse que não identificou nada. Graças a Deus, não sinto nada, mas a gente não deixa de não ficar, né? O medo sempre vai existir, como a Ieda falou, e a gente vai ficar sempre assim na mente, preocupada saber. Aí mandou repetir daqui a 6 meses. Aí em novembro, fazer de novo para ver. Com fé em Deus não vai ter mais nada. O medo tanto da Ieda, da Gilene, né? Medo de voltar, medo da recidiva, que a gente chama, né? Que desde o início, quando nós recebemos o diagnóstico, iniciamos o nosso tratamento, no entanto, o acompanhamento é longo. Se não tivesse nenhum risco, existe risco, sim, e é um risco real. Verdade. É um risco real. Porque senão nem teria esse acompanhamento tão longo. É verdade. Tomando medicamentos também, né? Fazendo tudo direitinho. Agora fazer os acompanhamentos tudo direitinho, né? E era há quanto tempo que começou o tratamento? Foi 2020, 3 anos. 2020. Câncer de mama, né? Isso. E a Gilene, quanto tempo? Eu fui em 2021, que eu comecei o tratamento, fiz a cirurgia em dia 20 de julho, eu vou fazer 1 ano agora em julho, de operado. Olha, aí eu vou fazer mais 15 sessões de rádio em 2022. Fizeram quimioterapia. Estou quase caminhando para 3 também. Vocês fizeram quimioterapia? Na verdade, eu fiz quimioterapia, 8 sessões de químio, 15 de rádio, a cirurgia e 15 de rádio. Na verdade, o período, porque acho que conta a partir do primeiro tratamento, né? Não é o diagnóstico, mas sim. Então, se foi 4 de março de 2020, no início da pandemia mesmo, no auge da pandemia, na primeira semana ali de pandemia. E aí você enfrentou mais um medo, né, Ieda? Isso. Aí, na verdade, eu tinha medo de ir para o hospital por conta da pandemia, que muitas pessoas morreram não tiveram câncer, mas morreram de Covid, né? E que não foram poucas pessoas. E enfrentar todo um tratamento, assim, por conta de tudo. A distância de onde eu moro para né? Para Salvador, que são 200 quilômetros, tudo isso, né? Conta muito, influencia muito no tratamento. Agora já estou saindo sozinha, porque até mês passado o pessoal, minhas filhas, né, a família não queria que eu fosse sozinha, mas eu tenho que superar algumas coisas, eu preciso superar. De estar indo sozinha e vou lá pegar a medicação, faço a consulta, tudo direitinho. Mas contando, são 3 anos, em março fez 3 anos, da cirurgia 2, que foi em setembro. Aí eu fiz também a quimio antes, fiz 16 ciclos. 6 da... Foi 6. Acho que foi 8 ou foi 6, nem lembro mais. Minha cabeça não tá muito boa. Da vermelha. Normal. Da vermelha, né? E 12 da branca, né? 12 semanal vai ser, acho que foi isso. Tu foi, acho que mais do que eu, porque
Eu fiz 4 brancas e 4 vermelhas. Não, eu fiz 4 vermelhas e acho que foi seda branca. Sei que foi seda não. Então. E as outras meninas? Vamos lá, quero ouvir. Quem é a próxima que vai falar com a gente? A Denise? Pode falar, Denise. Eu fiquei assim, nos últimos tempos que eu sei, 4 meninas da mesma época que eu tiveram recidiva, e uma que foi a óbito, ela teve diagnóstico de cura em janeiro, e era uma técnica de enfermagem, assim, e ela deu entrada no hospital mês passado, e teve uma falta de ar, foi para a sala para ser entubada e fez uma parada, assim, ela tinha uma metástase na cabeça, assim, ela tinha tido o diagnóstico de cura em janeiro, sabe? E eu achei aquilo, assim, aquilo chocou, porque, meu Deus, na hora tu pensa assim, nossa, tu luta tanto contra essa doença e do nada, sem mais nem menos, pô, ela tinha tido diagnóstico em janeiro, como, o que aconteceu com ela, né? Por mais que tu lute e tudo mais, a minha onco aqui, ela até falou, nem é a minha onco, ela passou por uma clínica, qualquer problema, a clínica fala com ela, né? E a minha clínica, ela falou assim, Denise, a gente tava falando em modo alimentar, se tu tiver vontade de comer um sorvete um dia, come. Eu vou te falar uma coisa, eu tive gente aqui que não comeu, que seguiu um protocolo à risca, e teve recidiva igual. Então, não te priva, zero, de nada que tu tenha vontade de fazer. Eu não foco muito, eu não tenho muito, como as gurias disseram aí, o medo, consciente ou inconscientemente, eu acho que todas nós temos, a gente se choca. Eu vi mais 3 meninas que tiveram recidiva, que fizeram tratamento na mesma época que eu, descobri em 2019, fiz cirurgia, descobri em setembro, fiz em outubro, a primeira quimio em novembro, né, e foram 6 no ciclo de 21, depois 30 rádio, e eu faço tanta coisa, o que eu menos faço é pensar que eu posso ter de novo. Talvez, se vir, eu caia feio, porque eu não penso que eu vou ter de novo. Mas, quando eu vejo as minhas amigas, mesmo que eu não tenha intimidade, as minhas irmãs, que eu falo, minhas irmãs de caminhada com recidiva, aquilo me obriga a me olhar, a me enxergar assim, né? Que a gente se torna vulnerável, né? É impossível, a gente é ser humano, a gente é carne, assim. Mas eu não penso, eu procuro não pensar. Eu acho que eu faço tantas voltas, vamos dizer assim, tanto rodízio, tanta coisa, olho para tantos lados, para tanta direção, exatamente para isso. Seja fuga ou não, eu não procuro não pensar, para não, porque eu nunca desanimei. O que me parou, o que me fez parar na época foi a pandemia. O câncer não me fez parar, a pandemia me fez parar. Como uma das meninas falou aí, a Ieda, acho que falou, eu liguei para uma amiga aqui no Rio Grande do Sul, foi decretado 19 de março de 2020. E eu liguei para minha colega de trabalho e eu pedi para ela que, se eu não aguentasse, se eu não suportasse, que ela não deixasse a minha filha passar falta das coisas, mesmo eu tendo minha família, tendo o meu filho mais velho, mas eu sabia que ela era muito amorosa com as gurias dela e eu fiz esse pedido dela. E eu fiz por causa do tratamento que eu estava passando ali, né, da imunidade muito baixa. A pandemia me fez eu parar, e aí sim eu tive que me olhar no espelho, e ali eu me vi doente. Até eu ficar parada 38 dias isolada dentro de um quarto,
onde ninguém entrava, ninguém chegava, e eu não podia sair, ali eu vi que eu estava doente. Eu fui obrigada a me olhar no espelho e ver que eu estava doente. E o que você sentiu, Denise? Qual foi o sentimento nesse momento que você identifica? O maior sentimento? Quando você foi obrigada a se olhar? Impotência, fragilidade, doença. Eu nunca me vi. Eu custei muito, eu tive muita dificuldade, eu tive aceitação, mas ao mesmo tempo que eu tive aceitação, eu tive o processo da revolta, toda aquela parte que a psicologia explica ali. Eu tive toda ela. Na fase do luto, né? A fase do luto. Mas ela passou muito rápido, foi como se fosse um raio de luz, né? Eu encarei que eu tinha, vamos lá, vou me levantar e vou. Tanto que eu cheguei a dizer que eu tinha entrado numa guerra e que eu tinha me levantado para lutar e eu não ia entrar numa guerra para perder. Só que eu, no primeiro momento, eu falei isso. E eu tive que ter humildade para entender que naquela guerra, naquela luta, eu tinha uma escola de vida e um aprendizado muito grande, que até hoje, há poucos dias escrevi um texto em que eu digo que hoje, receio, eu falo, receio, eu troco essa palavra, porque essa palavra comandou muito a minha vida, o medo, a vida inteira, mais que a palavra fé, que eu carrego imensamente dentro do meu peito, que foi o que me fez ficar de pé, né? Mas hoje, o meu maior receio é não ter tempo de viver tudo que eu tenho para viver. E aí tem um louvor, eu gosto muito de ouvir louvor, tem um louvor que ele diz assim, você, né, como é que é? Não morrerá enquanto as promessas de Deus não se cumprirem em você. Nossa, que lindo. Né? Então, esses dias eu estava ouvindo, eu estava fazendo serviço, e eu pensei, nossa, eu tenho promessa dele, eu tenho promessa, então não é a minha hora ainda, porque ela não se cumpriu toda em mim ainda. Essa é a minha fé, eu não falo de religião, entendeu? Mas se Sim. eu não tivesse fé, eu conversei um assunto com a Di essa semana, estou passando por um momento muito difícil com relação à saúde, não é a minha saúde, mas de uma menina de 26 anos, e eu digo, lutar com fé não quer dizer que eu não vá passar pelo problema, mas eu tenho um grande Deus muito maior que meu problema. Agora, o passar pela luta com uma pessoa agnóstica é bem mais difícil, entende? Tu tem que ter fé por ti e pela outra pessoa e tentar expressar e mostrar, olha aqui o que está acontecendo comigo, o que aconteceu comigo. Não que eu seja melhor que ninguém, nem coisa nenhuma. Aí tem pessoas, esses dias também conversei com a Fátima sobre o cabelo, a Nazaré agora disse, é um direito dela também, se não quer se mostrar, mas assim, eu sempre falo, tudo é fase na vida da gente. Eu já raspei a cabeça também por opção, mas eu digo assim, ó, o cabelo é o de menos. É o de menos. Porque é tão diferente o cabelo raspado, ele cair pela químio, a cabeça fica lisa. O cabelo por opção fica cheio de toquinho. E eu simplifico isso como a vida. É, ele é uma fase, mas são células, o nosso corpo está vivo e a gente só tem que ter gratidão, mesmo na dor. É difícil? É difícil. Não é bonito, não é fácil para ninguém. Falar é muito fácil. Para quem olha, ainda hoje, tem gente que diz assim: eu falei para a Fátima assim, porque tu é exemplo, tu não devia raspar a cabeça, porque as oncológicas vão ficar tristes. Não é para ficar triste que eu faço o que eu faço, nem para me mostrar. É para dizer: eu estou viva, se está doendo é porque eu estou viva e eu ainda não parei. Eu ainda tenho uma chance de fazer melhor, ou de mostrar que eu suportei, que se eu suportei, alguém mais pode suportar. Denise, minha querida, vamos ouvir as outras meninas, mas muito legal, legal, viu? A gente tá ouvindo, a gente vê uma semelhança aí nessas dores, né? Quem quer falar agora, Nazaré ou Aparecida? Aparecida? Depois a Nazaré vai falar com a gente.
Tá bom. Aparecida, ela levantou a mão aqui. Foi, mas aí, pronto. Agora consegui. Só saí do ar. Aí sim, voltou. Oi, bem-vinda, Aparecida. Que bom ver esse quadrinho cheio de gente bonita. Feliz. Gente, olha, eu já tenho 13 anos de operada. Da segunda, hein? Porque da primeira já tem 23. Então, não é mais experiência, mas já passei por mais anos operada, em tratamento, mas todo ano eu faço meus exames. Quando vou fazer o exame, não sou diferente de ninguém, fico angustiada, né? Como é que vai ser o resultado, né? Porque mesmo que o médico tenha dado uma alta de não estar de 6 em 6 meses com ele, nem está tomando mais a medicação, mas ele não me libera para dizer assim, tu tá boa, agora pode seguir sua vida. Não. Tenho que fazer meus exames, tenho que ser vigilante, né? E o que te assusta ainda, Aparecida, nesse momento? Não entendi. O que te assusta? O que te dá... Eu ainda te dá medo? susto o seguinte, de voltar. De voltar. Recidiva. Porque a primeira para a segunda foi bastante tempo. E voltou, né? Quer dizer que ninguém está livre. E eu, durante os primeiros anos, de uma para outra, eu acho que eu não tinha tanta assim, maturidade de dizer volta. Mas agora não. Agora eu sei que isso é uma realidade. Isto é uma realidade. E agora, com essa nossa jornada, que foi maravilhosa, eu aprendi mais. E mesmo com tudo que eu passei, mas eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Que eu aprendi durante esses 3 meses com vocês. Foi, assim, um aprendizado que eu, para a minha vida, eu arranjei para a minha vida e quero seguir essa linha. Porque é muito bom a gente ter conhecimento, não é? A gente saber o que é melhor para a gente, ter mais oportunidade de ensinar alguém que passa pelo mesmo problema que nós passamos, né? Moro numa cidade pequena, que, como eu vejo alguém que passa pela mesma situação, que não sabe de nada, a família também não tem aquele conhecimento, como é tratar uma pessoa que está no auge do tratamento. Quando a gente está tomando a vermelha, eu gosto de chamar a vacina vermelha, o meu emocional, a minha cabeça era assim muito desequilibrada. Só que eu, com a fé, eu sou uma pessoa calma, tenho assim, não sou aquela pessoa muito agressiva. Eu, às vezes, amanhecia com raiva de mim. E eu não sabia por que era que eu tinha raiva de mim. E meu familiar também não entendia por que eu amanhecia o dia com raiva, que não tinha acontecido nada. Só que eram os efeitos da medicação, né? Então, quando eu vejo alguém passando por isso, eu gosto de mostrar, gente, isso não é porque ela quer. Ela faz isso o quê? Por conta do efeito da medicação. Como eu não tenho esse conhecimento, eu gosto muito de passar para as outras pessoas, né? De ajudar. Eu acho que a nossa missão é ajudar.
Muito bem. E o seu câncer foi de mama, não é, Aparecida? Foi de mama, Os dois, né? os dois. Mas ainda bem que eu tive uma coisa na cabeça. Olha, o que não presta, a gente tem que botar fora. E até hoje eu nunca fiz o implante. Tenho apenas 2 maminhas de silicone e vou manter com ela. Porque também, né, ela não me faz tanta falta, que eu não tenho mais neném para dar de mamar. Vai de cada pessoa, é bem particular. Eu É. não quis fazer. Meu caso, depois vocês vão conhecer. Meu caso é um caso à parte. Mas É assim, e quem está começando, assim, que tem poucos anos, olha, não desanimar, é ter fé em Deus, a gente é levantar a cabeça e agradecer a Deus todos os dias de estar viva, que teve a oportunidade de tirar e tem o direito de fazer o tratamento e ficar bem, gente. Eu tenho 23 anos já de operado e estou aqui contando a minha história para alguém que eu nem conheço nesse mundo de meu Deus, né? muito bem, Aparecida. É o medo da recidiva também sempre fica. Legal. As meninas aqui, a gente está, todas nós aqui, né? Praticamente já está num tratamento mais já da metade para mais para final é realmente, e sempre sempre vai ter, no caso da Aparecida, voltou depois de muitos anos. E agora nós queremos ouvir a Nazaré. Então, boa noite. Boa noite. Apareci, né? Que bom. Prazer conhecer vocês. Meu nome é Nazaré, eu moro aqui em Barbacena, Minas Gerais. E a minha história é um pouco diferente de vocês. Eu tive câncer de mama em 2016. E quando estava tudo certinho, né, para eu operar o nódulo, eu descobri que eu tinha metástase na coluna. Então, não tirei o peito. E desde então faço tratamento desde 2016. O mês passado eu fui fazer uma endoscopia de rotina, nunca senti nada, e aí eu descobri que eu estava com um foquinho de metástase no estômago. E que, não sei se vocês sabem, mas o câncer ele pode sofrer mutação. Ele pode ser hormonal, depois ele pode ser triplo positivo. Ele tem mutação, ele muda. E aí, o que aconteceu? O que eu tive era hormonal e passou para triplo positivo, que é hormonal mais HER2. Então, eu tive que mudar todo o protocolo. E agora eu estou fazendo quimioterapia branca, Taxol, Herceptin e Perjeta, e vou fazer durante 6 sessões, eu já estou na 4ª, depois eu repetir os exames, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu estou aí, firme e forte, na luta, pela 2ª vez careca. O que você tem sentido, Nazaré, na questão emocional? Como que você... Sei que é difícil falar, imagina que seja Não, eu assim, graças a Deus, Deus me dá muita força. Eu consigo lidar bem com isso, ter uma vida normal. Para te falar a verdade, eu só lembro que eu faço tratamento no dia que eu vou fazer e na semana pós, né, de químio, porque ela é bem, bem chata, muita diarreia. Mas meu psicológico tá legal, eu faço exercício físico todo dia, eu tenho um grupo de apoio, eu me dedico muito à minha igreja. Então, isso me faz, eu cuido mais do outro, eu visito os pacientes de quimioterapia aqui na minha cidade, oro com eles, converso. Então, assim, a minha agenda é cheia. Faço inglês, faço um monte de coisa. Então, assim, o meu emocional até que não é ruim. O que mais me incomoda agora, nesse novo tratamento, é diarreia. Gente, fico com diarreia demais. Nossa, mãe. E falta de sono. Muita insônia à noite.
Só. São os efeitos colaterais, né? Que tá... Uhum. Mas está acabando, se Deus quiser. A gente tem que pensar assim, né? Senão a gente pira. Verdade. Viver um dia após o outro, é isso que eu faço. Se eu quero ser feliz, vamos ser felizes agora, aproveitar, passear, aproveitar a família, falar eu te amo. Qual a sua idade, Nazaré? Eu tenho 47. Olha, somos. Você é de 76 também? Sim. Olha só, eu sou de fevereiro, 4 de fevereiro. Sou de setembro. Olha só, somos mesma idade. Legal. Agora, o cabelo me incomoda? De falar a verdade, eu sei que a gente não tem que ver isso, mas para a mulher, cabelo é importante. Então, é claro que eu queria estar de cabelo, né? Mas, pelo menos, eu estou aí, viva, forte e me cuidando. Bem, Isso que importa, né? A gente estar firme e forte se cuidando, né? Tem que se cuidar. Maravilha, é uma história de superação mesmo sua, muito emocionante, assim, é uma idade, assim, para já ter vivido tudo isso que você viveu, já desde 2016, já são 7 anos, né? Eu também tive câncer em 2016, então a gente sabe que é longos anos, né? E se a gente se deparar muito ali com o problema, né? Somente com os medos, a gente, como você disse, né? A gente pira, então a gente tem que procurar distrair a mente com alguma coisa que nos dê prazer, que nos dê satisfação. E cuidar da gente, cuidar dos outros, é algo muito bom. E que preenche, né? Isso mesmo. Agora, uma coisa, meninas, olha que interessante, vocês perceberam, eu já dei um spoiler aí, uma dica aí, né? Então, nós ouvimos todas vocês e hoje, realmente, nesse primeiro encontro, nós propositalmente ouvimos as dores, as dificuldades, os incômodos de cada uma de vocês. E eu posso dizer, particularmente, também, um dos meus maiores medos é da recidiva, de poder voltar. Eu tive muitos problemas com tratamento, até a dificuldade, se eu tiver que tratar de novo, vai ser difícil, assim, pelo tratamento convencional, né, claro. Então, e isso, depois a Fátima pode até falar um pouquinho daquela paciente, nós somos pacientes também, e são medos e, assim, incômodos muito comuns. Olha, a Ieda, por exemplo, falou sobre o medo da recidiva, né? Até anotei aqui, todos de vocês, medo da recidiva, passou pelo Covid também, teve muito medo de contrair o Covid, todas nós, né? E também a Denise falou sobre a impotência, a fragilidade, então, dessa necessidade, né, que nós temos de viver tudo que tem para viver, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E nós temos que tomar até um cuidado pela questão da ansiedade também. A Aparecida também, o medo da recidiva. Né? A Nazaré, que fala, apesar de estar conseguindo lidar um pouco melhor, mas ela também trouxe a questão das atividades, né? Que ela preenche bem o tempo dela para justamente não ficar pensando nisso, porque é muita coisa, imagina só, é muita coisa para tratar. Então, ela já até trouxe uma dica que a gente vai trabalhar amanhã, um pouco aqui no nosso encontro. Fátima, Fátima, a sua palavra, quiser falar um pouquinho sobre você, o seu medo. Eu acho que é bastante unânime, né, esse medo também da recidiva, né? Hoje eu não tenho mais medo
fazer os exames, dos resultados dos exames, como eu tinha há algum tempo atrás, alguns anos atrás. Hoje eu não sou mais tão ansiosa nessa parte, eu não abro mais os exames, é muito difícil eu abrir, eu pego e só levo para a médica, ou o médico abrir. Mas o medo da recidiva realmente, assim dá cai a ficha, como se diz, assim, quando a gente ouve a Aparecida falar, né, que nem estava preocupada, né, na primeira vez, e já achou que estava salva já, como se diz, né, fora de perigo, e depois de 10 anos voltou. Então, eu vivi, assim, muito tensa durante os primeiros anos, muito medo também os primeiros anos, primeiros 2 anos, depois o medo foi reduzindo, até os 5 anos foi reduzindo, depois reduziu mais ainda, e aí hoje eu vejo, assim, me deparo com situações verídicas ali, né, que até 10 anos depois pode voltar. Então, esse medo vai persistir, lá no fundo esse medo vai persistir, e a gente precisa conviver com ele, precisa trabalhar ele, né, dentro de nós. Então, esse é um dos meus maiores medos também. No momento, é um dos meus maiores medos também. E depender dos outros. Depender dos outros, para mim, assim, é um medo tremendo, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre ajudei muito os outros, sempre fiz muito pelos outros. Então, eu depender dos outros, para mim, é bem assim, difícil de aceitar. Então, meninas, e aí, o objetivo principal desse projeto, desse método que nós elaboramos, e aí é que as meninas aqui, né, Aparecida, Gilene, Ieda, foram privilegiadas aí de estar conosco na primeira jornada, e vai aperfeiçoando cada vez mais, vai ficando cada vez melhor, né? Vai aperfeiçoando. Então, o objetivo principal, justamente, é para nós termos um passo, um caminho, um foco diferente para justamente aprender a controlar esses medos, porque eles vão continuar. Faz parte, é humano. A gente vai dizer, eu não sinto mais, não quero mais sentir, não vou nem pensar mais que pode acontecer, porque é uma realidade, faz parte, é importante, porque também, pensa bem, na outra parte, na outra ponta, aí da gente não quero saber de nada, então, eu não vou até perder a data da consulta, do exame. Então, é importante, a gente precisa estar pendente da nossa saúde, da nossa situação, mas aprender a controlar. Porque nós dizemos que a chave para a cura está no controle das emoções. Se nós conseguimos controlar as nossas emoções, nós conseguimos dominar muitas coisas, né? Conseguimos controlar esses medos, que eles vão continuar, e se nós não tomarmos cuidado, eles vão virando uma bola de neve. Vão ficando cada vez maiores. Então, é muito importante nós termos ferramentas para poder trabalhar isso, né? Para poder lidar com isso, para poder ter um controle sobre essas emoções que dificulta e pode, olha, e altera tudo. Vocês sabem que as emoções, nós estudamos, aí a ciência hoje já comprova, da psicossomática, então as emoções, elas estão relacionadas com muitas doenças, a maior parte das doenças que nós temos começou a partir de algum distúrbio emocional. Mágoas, ansiedade, estresse. E assim, é o que a gente fala, é um processo. O câncer é um processo. Então, dentro da jornada também nós vamos identificar isso. Então, como surgiu esse processo? Cada um tem o seu processo.
Como surgiu esse processo? Eu não dormi saudável e acordei, de repente, com câncer. No dia seguinte. Ele foi se formando. Teve um processo. Eu vou aqui, para vocês verem aqui um pouquinho mais. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Compartilho aqui. Vocês conseguem ver aqui. Vocês estão vendo? Dá para ver, menina? Tá, né? Dá para ver. Uhum. Então, aqui vocês veem os passos, esses 12 passos, a primeira etapa, no primeiro mês, que nós vamos trabalhar a aceitação, a fé, né? A fé não só no poder superior, a gente não está falando só de Deus, mas o acreditar em nós. Então, aí, o inventário moral que a gente diz é fazer uma avaliação aí dos nossos pontos positivos, dos nossos pontos negativos. No quarto aqui, de assumir responsabilidade, o que eu posso fazer para melhorar alguns pontos. É importante ter consciência. Então, primeira coisa, aceitar, acreditar em você, ter consciência dos pontos positivos, dos pontos negativos, assumir a responsabilidade. Olha, realmente é isso mesmo, eu sou tudo isso, e assumir essa responsabilidade pelo que é, e depois, no segundo mês, na próxima etapa, desenvolver responsabilidade. Nessa primeira etapa, quando nós desenvolvemos a consciência, nós trabalhamos esses medos também. É importante esse medo da mudança de aparência. A Nazaré colocou aqui também, né, do cabelo. Isso é a primeira coisa que eu pensei quando eu soube que eu estava com câncer, era o cabelo, né? Falei, meu Deus, meu cabelo vai cair e tal. Eu tinha um cabelo lindo, todo cacheado. E aí, desenvolver responsabilidade. Me parece que entrou... Desculpa, pessoal, me parece que entrou alguém. Eu vi um barulhinho aqui. Aí, a Ana. Tá. Perdão, para liberar a entrada dela. Voltei. Dá para ver aqui, né? Voltou? Voltou. Uhum. E aqui, no segundo mês, desenvolver responsabilidade também, né? Então, aí nós vamos estabelecer metas, objetivos. E é o que a Nazaré também trouxe aqui um pouco com a gente, e isso é importante, nós vamos trabalhar isso mais a fundo. Então, ter essa conexão já, pedir ajuda a um poder superior, identificar situações que nos fizeram mal, que nos fazem mal. E essas mágoas que ficam dentro da gente, isso é um veneno, vocês sabem que isso é um veneno. Perdoar e se perdoar aí no terceiro mês, né? Então, os 4 últimos encontros, então, aí trabalhar o perdão, esse diário, inventário moral diário, fazer um diário do dia, magoei alguém, como foi o meu dia, fazer essa autoavaliação é muito importante. No final do dia, ajuda muito. Depois, aqui, acho que não conseguem ver aqui para baixo, está a conexão direta com Deus, que é o 11º passo. Isso é muito importante. E aí a gente vai trabalhando esses medos, né? Esse terceiro mês, essa conexão com a espiritualidade é maravilhosa, principalmente em situações mais delicadas, situações de metástase, como no caso da Nazaré, outras situações, né? Até a pessoa que está desenvolvendo, não tem nem caso aparentemente grave, mas está desenvolvendo uma depressão, está triste, está ansioso demais. Então, é muito importante, nesse momento, uma conexão maior com Deus. E o propósito de vida, é isso. O que eu quero para a minha vida? Quais são as minhas metas, além da cura? Vou voltar aqui. Cadê vocês? Aqui, deixa eu compartilhar aqui. Oi, Ana, boa noite.
Então, amanhã, nós vamos trazer aí atividades, exercícios, aqui o pessoal já conhece. E mais ainda, vamos trazer exercícios para trabalhar, para ferramentas de enfrentamento para todos esses medos. Isso é imprescindível, importante nós termos esse controle para poder vencer, para poder enfrentar esse momento. Então, assim, tem várias ferramentas, e é isso que leva o bem-estar. Então, o medo da recidiva, nós vamos enfrentar com isso, exatamente. A Nazaré trouxe algumas ferramentas já, e deu umas dicas, né? E é isso, né? Enfrentar. Aí, com o nosso tempo, é o que nós queremos, propósito de vida, projetos. Então, nós temos várias ferramentas para a gente trabalhar todos esses medos, essas emoções que incomodam, que causam que a Denise também trouxe, que causa revolta, que causa fragilidade, né, que causa impotência. E esses são emoções também bem comuns. Quem nunca se sentiu impotente diante do diagnóstico, dentro do tratamento? Quem nunca se sentiu frágil? Quem nunca se sentiu revoltado no início, pelo menos? Olha, vou dizer, eu sou um exemplo, eu sou uma pessoa super tranquila. Imagina, quando eu soube do diagnóstico, foi terrível, eu chorei até. Então, faz parte, é humano. Acho que todos se sentiram assim, né? Se questionando por que eu, para que eu, o que eu fiz errado para que acontecesse. Então, isso tudo faz parte, eu acho, da própria condição humana, né? Do ser humano, da gente se revoltar, da gente, num primeiro momento, não querer aceitar. E então a gente vê aquilo como um problemão que veio, né, para nós e que a gente não tem domínio, não tem controle sobre ele. Fale, Aparecida, minha querida. Eu, na época, eu dizia para Deus, por que eu, Deus? Olha só. Por que eu? Sabe, a minha revolta, a minha indignação era tão forte por aquele desespero, eu ter descoberto uma doença dessa. Eu fiquei indignada, amiga, me revoltei com Deus. Depois, indignação também, mas na hora, a minha revolta foi grande demais. Né? Olha lá, sim. Você percebe que são emoções comuns, grande parte. Os pacientes têm esse sentimento, essa sensação, porque, para começar, ainda é uma doença que não existe uma cura oficial. Então, é normal, o medo da morte. Será que vai dar certo? Será que eu vou tanto trabalho, será que vai adiantar eu enfrentar tudo isso? Então, faz parte. Quando eu fui operar, estava morrendo de medo, não sabia o que ia acontecer. O anestesista me falou, olha, tem um quarto de UTI te esperando, dependendo da sua situação, ou você vai para a UTI ou você vai para o quarto, porque eu tinha passado mais de uma semana em coma, né? Então eu fui desenganada. Então, na hora da cirurgia, eu estava morrendo de medo. Então, é assim. Mas amanhã, Ana chegou agora, Ana vai ver a gravação depois. Nós estamos encerrando, né? Amanhã a gente dá um espacinho para a Ana falar. Esteja com a gente amanhã. Amanhã
Amanhã acho que não vai dar. Ah, Amanhã é dia de culto, e o culto acaba mais tarde. meu Deus. Mas quem sabe? Quem sabe que você não negocia lá? Chega um pouco mais tarde no culto. Amanhã o culto começa às 7, é Então, 19, aí não tem como. É 19. Hoje foi porque eu passei mesmo assim, quando eu vi, falei, já tá terminando. mas assim, não percam amanhã, nós vamos trazer várias ferramentas para nós de enfrentamento, várias ferramentas de enfrentamento para essas situações, para esses medos que é comum, que nós sentimos. Fátima, falar alguma coisa? A gente fica pensando, né, em todo filme que passa na cabeça da gente, né? Quando a Dia agora falou, né, que ela foi desenganada e que ela estava com muito medo da cirurgia. E eu também, quando eu entrei para a cirurgia, assim, eu só pensava assim, nossa, eu vou entrar aqui nessa cirurgia, vou sair sem as minhas mamas. Claro que ia fazer um implante próximo, não sabia se poderia dar rejeição, como também não, né? O doutor já tinha me prevenido que ia ter que ser mexido bastante no músculo peitoral. Poderia dar rejeição da prótese, que teria que tirar daí nos próximos dias. Então, assim, o medo da cirurgia, não só do tratamento e não só da doença, também para mim foi constante. E aprender a lidar com esses medos, tudo, as ferramentas que a gente vai trazer amanhã, inclusive, também vai ser, além de ferramentas, também experiências do que a gente fez para a gente conseguir enfrentar e superar todos esses medos. E é muita mudança na vida da pessoa, né? Uma cirurgia de mastectomia radical total, assim, retirada das duas mamas, implante de silicone, esvaziamento axilar, como eu fiz, é uma invasão muito grande. Então, assim, a readaptação também é muito delicada. Então, a gente precisa combater tudo aquele estresse traumático, né, cirúrgico, a gente precisa trabalhar tudo isso também dentro de nós, a gente precisa achar solução para tudo isso também. Então, quando a gente cria uma rede de apoio a pacientes oncológicos, não é só para cuidar do mental, do emocional, é para cuidar do físico, é para ajudar a perder o medo da recidiva, é para ajudar a lidar com os medos, para trazer segurança, para trazer posicionamento das coisas que a gente já viveu ou já teve experiências com outras pessoas que passaram por isso e que nos passaram a experiência delas também. É para a gente trazer toda essa convivência que faz com que a gente se sinta mais próximo e que a gente possa ajudar uma a outra. Então, a gente aprende muito nessas jornadas, a gente aprende muito com as pessoas, e esse conhecimento, muitas vezes, na rede pública, na rede da saúde, a gente não tem tão intensamente como num grupo de apoio. Então, amanhã a gente vai trabalhar bastante esse lado da solução, né? De achar uma solução para as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos medos, os nossos problemas. Nós esperamos por vocês às 19h30 amanhã, pontualmente. Depois nós vamos deixar o link, mais o link no grupo. Certo, meninas? Certo. Pode começar às 20. Não dá! Mas negocia lá, Ana, só essa semana. A Ana vai negociar amanhã no culto. Bora tirar uma foto? Quem topa tirar foto aqui? A semana que vem eu não vou ficar. Eu vou viajar. Ah, vai viajar? Vou para os sítios, na verdade. Vamos lá. Denise. Nazaré pode abrir um pouquinho ou não? Posso. Vou tirar uma fotinha.
Gratidão, foi tão rápido, mas amanhã tem mais, a gente espera vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, sorrindo. Fátima tira o celular também. Tá bom. Eu acho que foi, vamos ver. Só confirmar aqui, meninas. Maravilhoso. Ah, show de bola, mandando grupo. Gratidão a todos. Olha, beijo no coração. Amanhã vai ser, ó, nós vamos fazer várias atividades. Vou estar presente. Imperdível. Boa noite. Ó, obrigada, gratidão a vocês todas. Obrigada. Muito bom. Boa noite. Deus abençoe. Amém, tá com Deus todo abençoe. mundo. Amém. Até amanhã. Até Até amanhã. amanhã. Deus abençoe a todos. Amém. Deixa eu tirar aqui. Tchau, meninos. Olha aí. Espera aí. Não.